Quero que move o mundo. Muito se fala em fé, muito se acha acerca desta atitude. Fé não é sentimento, fé não é emoção, fé é, acima de tudo, atitude. Fé é ação. Ninguém tem fé para sonhar. Temos fé para agir. Temos fé para esperar. Temos fé para assumir um compromisso. Temos fé para assumir uma postura. Temos fé para ter certeza. E nesse texto nós vamos ver Jesus elogiando um homem, na verdade elogiando a fé de um homem, um centurião. Na verdade, um pagão, surpreendentemente, fora do nosso quadrado, um homem totalmente atípico aos padrões da religiosidade. Jesus diz que nunca havia visto uma fé como a dele. Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele e lhe rogava: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Jesus chega em Cafarnaum, cujo significado é casa de restauração. Jesus chega em Cafarnaum, onde por certo acredita-se que ele tinha ali uma casa. Talvez se fosse ali um trabalho, segundo alguns estudiosos, alguns exegetas, Jesus possuía uma moradia ali em Cafarnaum e provavelmente onde ele continuava desenvolvendo o seu trabalho de carpinteiro, junto dos seus discípulos. Era também a cidade de Pedro, porque logo depois, ato contínuo a este milagre, Jesus cura a sogra de Pedro. Mas nesse ínterim em que Jesus chega à cidade, ele é abordado por um homem anunciado como um centurião. Centurião não era um homem que usava cinto, era um homem, um oficial do exército romano. Porque às vezes você pode pensar errado. Então a gente tem que explicar tintim por tintim, para que você entenda direitinho. Depois vão dizer que eu fico falando difícil, então tem que explicar as palavras. Centurião era um cargo oficial do exército romano. Isso nos dá conta de que certamente este homem era um homem pagão, fora dos padrões religiosos da sua época, fora da realidade de uma espiritualidade atuante na época. Não era um homem que provavelmente seguia Jesus, mas certamente um homem que já havia ouvido falar de alguém poderoso. Jesus então é interpelado por ele, dizendo: Senhor, meu servo. Aqui parece que há um problema de tradução, porque não se sabe ao certo se de fato era um servo, como um empregado, ou um filho, que a palavra certa é um mancebo lá em casa. Então não se sabe muito bem se ele estava se referindo a um filho ou a um empregado. A conclusão acerca de um empregado é porque depois, quando ele fala com Jesus sobre a autoridade de Jesus, ele faz referência aos seus serviçais, aos seus soldados, aos seus empregados.
Então, talvez ele estivesse interessado na cura de algum dos seus empregados. E, de fato, essa tradução valoriza a realidade da fé deste homem, como vamos ver a seguir. Este homem, então, pede a Jesus: cura o meu servo. Jesus, então, declara: eu irei e curarei. Aqui é um outro problema exegético para você entender bem o texto. Provavelmente, Jesus tenha feito uma pergunta e não uma afirmação. Você quer que eu vá à sua casa e o cure? Por quê? Jesus havia acabado de fazer isso com um leproso. No capítulo 8, no iniciozinho, um leproso chega para Jesus e fala: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Jesus tinha este método de requerer da pessoa uma declaração de fé. Jesus queria ouvir dos lábios dos seus interpelantes, daqueles que o procuravam, uma declaração de fé. O que você acha que eu sou? O que você quer de mim? Qual é o seu interesse em se aproximar de mim? Então, na estrutura do grego aqui, desse versículo 7, segundo eu pesquisei, para compartilhar com vocês a realidade desse texto, vários exegetas acreditam que, na verdade, Jesus tenha feito uma pergunta. E eu me pergunto, por que nas traduções não se respeita isso, né? Bom, talvez daqui a alguns anos eu descubra isso. Por que você, quando vai estudar a língua original, descobre que algumas coisas não foram bem traduzidas? Aí você fica numa crise danada como pregador, como professor, como exegeta, enfim. Mas o fato é que, analisando esta declaração de Jesus, há uma possibilidade muito grande de, ao invés de Jesus afirmar de início: eu vou curá-lo, Jesus tenha primeiro perguntado para ele: você quer que eu vá lá e o cure então? Aí então a resposta do homem: Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa, não sou digno de tê-lo lá, mas eu sei que assim como eu tenho autoridade sobre soldados e sobre serviçais, eu sei que tu tens autoridades para daqui mesmo dares ordens aos teus anjos e o meu servo ser curado. É diante desta declaração que Jesus fala: não vi ainda uma fé tão grande em Israel. Do que Jesus está falando, amado? O que Jesus quer dizer com esta referência a uma fé tão grande, a uma fé não vista ainda, a uma fé diferente? É a partir daqui que eu quero refletir com você algumas questões importantes nesse texto, que aplicam-se à minha vida e à sua vida. Se você está lendo a Bíblia com a gente, você passou por isso essa semana, certo? Quem passou por isso essa semana? Opa, então temos gente em dia com a leitura bíblica, muito bom. Primeira coisa, a fé a que Jesus se refere como sendo uma fé nunca vista, é uma fé despretensiosa acerca dos próprios interesses, mas uma fé preocupada com o próximo. A religiosidade dos judeus, especialmente nesta época, era uma prática extremamente individualista. Era uma realidade muito egocêntrica. E Jesus perceber naquele contexto, e principalmente vindo de um pagão, vindo de um gentio, uma expressão tão sincera de preocupação pelo seu servo, Jesus fala: isso é algo diferente e novo, que eu ainda não vi na casa de Israel. Jesus olha para fora dos seus arraiais, Jesus olha para fora do seu quadrado, o seu limite de atuação e fala: espera aí, lá fora tem gente que está entendendo a verdade de Deus antes dos que daqui de dentro. É impressionante perceber isso. É impressionante parar para ver que a revelação de Deus alcança aqueles que nós nem imaginamos. Talvez os mais céticos e os mais cínicos, por que não dizer, vão dizer assim: mas ele estava interessado no servo que já estava trazendo prejuízo para ele. Ou você não sabe que o empregado doente dá muito prejuízo? Mas vai pelo INSS, dá prejuízo, dá trabalho. Quem trabalha com empregados, quem tem isso, quem vive essa realidade, até mesmo do empregado doméstica, sabe que o empregado doente é prejuízo na certa, é dificuldade, é trabalho dobrado.
E talvez os mais cínicos e céticos vão dizer: aquele homem estava mais preocupado com o seu dinheiro do que com a saúde do seu servo. Não acredito. A declaração que este homem faz lança por terra, joga fora esta possibilidade cínica e irônica de desvalorizar a fé que este homem mostrou ter. No versículo 6 ele diz: Senhor, o meu servo está sofrendo. Uma fé que se importa com o outro, uma fé que valoriza o sofrimento daquele que está próximo, aquele que especialmente está abaixo ou debaixo de nós, seja no nível social, numa condição econômica. Mas Jesus percebe que aquele homem diferenciava-se dos demais, porque inicialmente ele trouxe para Jesus uma causa que não era dele, uma dor que não era dele, mas por certo movido por um sentimento que talvez nem ele conseguisse discernir e descrever: amor por aquele que sofre, amor por aquele que está abatido, amor por aquele que está carente, amor por quem é importante para nós. Jesus refere-se a esta fé nunca vista na casa de Israel, porque Jesus olha para o homem pagão que tem valores, que tem princípios e que tem uma prática que muitos da própria casa de Israel perderam ao longo do tempo. Em segundo lugar, é uma fé diferente, porque é uma fé que não está baseada no rito, no ritual, no protocolo, não está baseado na aparência, não está baseado na religiosidade dos fariseus, dos piedosos, dos carolas, daqueles que querem ser para que os outros vejam o que ele é, daqueles que querem ter uma aparência para impressionar os demais, daqueles que querem ser crente para agradar aos outros. Jesus percebe que este centurião, pagão, gentio, vai a ele numa tentativa por ouvir falar: já que dizem que este homem tem o que ele diz ter, eu preciso fazer uma experiência. Mas ele então, livre de qualquer cacuete religioso, livre de qualquer jargão evangeliquez, livre de qualquer preceito ritualista, não traz animais para sacrificar, não traz ofertas para depositar no altar, não fala palavras de ordem do vocabulário religioso, não traz saudações religiosas, não está participando de um culto, não está no momento litúrgico, mas sim ele se relaciona na pessoalidade. E ele diz para Jesus: Senhor, eu sei que assim como eu tenho autoridade sobre homens, eu acredito que tu tenhas autoridade sobre aquilo que é invisível e que não depende do ritual, não depende da forma, não depende do protocolo, não depende da liturgia. Talvez, numa cultura dita evangélica do século 21, este homem fosse discipulado, fosse ensinado, fosse treinado, e por que não dizer adestrado, a dizer o seguinte: descubra na igreja mais próxima da sua casa onde é o culto da libertação. Pega o seu servo e leve ele lá, porque o pastor vai orar por ele. Leve ele lá e leva o óleo também para ungí-lo. Espera o momento da oração forte. Ou quem sabe, como eu vi essa semana, até postei no meu blog, 2 pastores. Seria só cômico se não fosse totalmente trágico. 2 pastores num lamaçal até a cintura, para ilustrar que muita gente está na lama. E aí um pega a lama e fala assim: essa lama está fedida. E se você está assim como nós aqui, com a lama até a cintura, aí um diz para o outro assim: vai, pastor Elias, sai da lama. Aí o pastor Elias tenta sair: não consigo. Pois é. Aí depois descobri que tem outro vídeo dos 2, só que estão no fundo de um poço. Aí a câmera lá de cima:
Se você está como nós no fundo do poço, sabe qual é a solução? Assista o nosso programa em tal horário, vá na nossa igreja, e por certo, nas linhas pequenas do contrato, dê a oferta que nós precisamos. Esta fé a que Jesus elogia e se surpreende, era uma atitude de total dependência e confiança, fora dos padrões da religiosidade. Eu costumo dizer, é o meu maior desafio da minha fé cristã, do meu ministério pastoral, da minha liderança eclesiástica, é eu saber se o Jesus do Novo Testamento, dos Evangelhos, entrasse por aquela porta, eu o teria como um estranho, ou eu o veria como o Senhor e Salvador da minha alma. Para os padrões daquilo que nós dizemos ser bom, daquilo que nós dizemos ser certo, daquilo que nós rotulamos de santo ou profano, daquilo que nós dizemos ser bíblico ou não, daquilo que é crente ou não crente, talvez se um homem entrasse por aquela porta, como diz o texto bíblico, com aparência nenhuma, andando com os maltrapilhos, andando com as prostitutas, andando com os ladrões e dando ouvido para um pagão, talvez este homem não fosse membro de muitos halls de nossas igrejas. Mas Jesus olha para aquele centurião e percebe que ele tem uma fé desprendida da religião, desprendida do ritual. Ele saberia muito bem o que era preciso fazer. Pelos padrões daquela época, leva o animal ao templo, fala com o sacerdote, procura o sumo sacerdote, que é o bambambam. O sacerdote já está com nada, vê o sumo e pega o mais idoso, que deve ter muita experiência nisso. Não, Senhor, porque eu sei que se daqui tu quiseres, tu nem precisas ir lá em casa. Primeiro porque eu não sou digno de recebê-lo lá na minha casa. Sou miserável, sou pecador, sou um homem mau, sou um homem injusto, mas eu preciso da sua graça. A gente não está preparado, talvez, para uma prática de uma fé assim, desprendida dos preceitos da religiosidade. Porque nós, na nossa mecânica de fé, a gente, especialmente brasileiro, a gente precisa ter alguma coisa para tocar. A gente precisa ter um amuleto para botar em cima de algum lugar. Quantas Bíblias abertas dentro da casa para trazer luz. E tenho certeza que está lá no Salmo 91. A folha está até amarelada. Porque é a palavra de Deus. Eu cresci, de fato eu cresci, aprendendo a ter respeito pelo livro. Mas se eu não cuidasse de mim mesmo, e se Deus não desse aos meus pais sabedoria, talvez eu tivesse um livro novinho, com a capa perfeita, mas não saberia nada acerca destas letras. Eu já vi gente que não põe nem o nome na Bíblia, porque é um livro santo, mas não vive nada do que está escrito ali, não se conhece nada daquelas palavras, não se vê nenhuma mudança de vida, mas é a Bíblia, é o livro sagrado, é a palavra de Deus. Tem gente que tem medo de anotar. Anota na beira da sua Bíblia a data de hoje, 20 de março à noite, pastor Purim pregou sobre isso. Escreve na sua Bíblia sim, porque ela é uma ferramenta de crescimento, e o poder não está nessas páginas de papel, estão no processo daquilo que está escrito, entra por aqui, passa por aqui e muda os meus membros. Jesus olha para aquele homem e poderia ter dito para ele sim, visite o meu gabinete no dia tal, seu servo está precisando, eu tenho que ir lá então, eu preciso tocar nele, eu preciso fazer um culto, os diáconos têm que vir, os discípulos têm que vir, tem que ministrar o óleo ungido sobre a vida dele. O senhor está em dia com o seu dízimo, como disse o pastor Falcão hoje? Porque se o senhor não estiver em dia com o dízimo, eu não posso ir, tá? Não, dali mesmo. Jesus contempla a fé daquele homem,
primeiramente pagão, desconhecedor de todo o preceito religioso, desconhecedor de toda a prática. Ele quebra o protocolo. E de protocolo a gente está aprendido bem esse final de semana, né? Um homem intocável. Eu até entendo pela posição que o presidente tenha, estratégica, realmente, a Líbia começou em guerra, talvez se eu fosse o presidente como ele é, eu também gostaria de ter a minha vida preservada, das minhas filhas, mas que protocolo é um saco, é um saco. Brasília ontem viveu um dia de inferno no trânsito por causa de um homem. O Rio de Janeiro hoje viveu um dia de caos naquela região. O metrô ia parar, não parou. Para, não para, abre, fecha, vai, não vai. Enfim. Protocolo é muito chato, gente. Mas por que a gente gosta? Porque nos faz sentir seguros. E nós precisamos da segurança. E quanto mais, até eu comentei em casa ontem vendo as notícias, né? Até que eu gosto de protocolo. Acho legal, bonito isso. Mas é chato. Estava olhando ontem a notícia e vi, no primeiro carro chega o presidente, no segundo chega a mulher, no outro chega as filhas. Ah, para com isso, eu gosto de botar todo mundo dentro do carro, vamos junto, fazendo bagunça. Não pode. Porque o protocolo de segurança é o presidente num carro, a mulher no outro, as filhas no outro. Porque se houver algum atentado, não morre a família toda. O protocolo é necessário. Mas na fé não. A fé não tem protocolo. O meu relacionamento com Deus é direto. Não depende de espaço, não depende de horário, não depende do estilo, não. O protocolo que serve aqui não serve lá no Senegal, no dia a dia do pastor Humberto. O protocolo que serve neste local já não serve num bairro daqui a 10 quilômetros já, a igreja é outra, o momento é outro, o pastor é outro, as pessoas são outras. Se não for uma experiência genuína de relacionamento pessoal com Deus, livre da religiosidade, mas fruto de um conhecimento, Senhor, eu sei quem Tu és. Sabe por quê? Muitas vezes o protocolo é tão formal, tão certinho, tão reverente, mas você nem sabe quem está ali. Vocês viram a notícia ontem da Cidade de Deus? Nem sei se ele foi. Hoje eu fiquei fora do ar. Agora à noite que eu vou ver as notícias para saber como é que foi. Ele foi lá ontem, então ele foi. Estou vendo um monte de gente abanando a cabeça. Ele foi na Cidade de Deus. Mas ontem na notícia estava mostrando as crianças. E elas estavam preparando cartazes. Estavam lá desenhando, fazendo coisas e tal. E aí a repórter disse, elas nem sabem quem ele é. Nós estamos aqui e muitos nem sabemos quem Ele é. A fé que surpreende o coração de Jesus é a fé que sabe quem Ele é. E é isto que este homem faz. Eu sei que Tu tens autoridade para mandar fazer, e é feito. E este é o terceiro ponto que eu quero destacar desse texto. A fé que surpreende o coração de Jesus é a fé que declara que Ele é Senhor. Eu sei que se Tu quiseres, Tu podes fazer. A resposta de Jesus, a resposta à pergunta de Jesus está dada. Ele afirmou, ele perguntou, não sei, mas num contexto ele disse, eu irei, ou você acha que eu devo ir lá? Senhor, nem precisa, porque eu sei quem Tu és. A fé que surpreende o coração de Jesus é a fé que conhece e reconhece a Cristo como Senhor de todas as coisas, poderoso para salvar, grande em bondade, maravilhoso em graça, redentor por meio da sua própria morte, vencedor sobre toda a morte, Jesus, que pode mudar a sua vida e que quer mudar a sua vida. Portanto, queridos, a fé que ainda continua surpreendendo o coração de Jesus é esta fé
que olha com graça e misericórdia para o próximo e diz: você pode ser curado. A fé que surpreende o coração de Jesus é a fé livre do jargão, do protocolo, da rigidez, do legalismo, da religião. Uma fé que é fruto do nosso relacionamento, fruto do nosso conhecimento. O Senhor veio e eu sei quem Ele é. Jesus, o nosso Salvador. E você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou? Não pode. Porque nesta noite eu quero desafiar você a expressar e viver, ter uma atitude de fé que surpreende o coração de Jesus. Olhe para você mesmo. Feche seus olhos e reflita sobre a dimensão da sua fé. Talvez esteja sendo uma fé tão egoísta, uma fé tão voltada para os seus próprios interesses, e uma fé que pouco se importa com o próximo. O centurião surpreendeu Jesus porque o pedido dele não era para si mesmo. Poderia, deveria, teria toda a oportunidade, mas o primeiro momento foi surpresa para Jesus, porque ele disse: Senhor, é o meu servo que está sofrendo. A sua fé se importa com o outro? Enquanto a sua fé não for a expressão da graça e da misericórdia de Deus pelo outro, provavelmente será uma fé que não faz grande diferença no mundo. Uma fé que não surpreende o coração de Jesus. E é surpreendente para nós vermos que Jesus termina esta narrativa dizendo aos seus discípulos: muitos que estão na casa de Israel irão para o lugar onde há choro e ranger de dentes, porque dizem ter fé, mas não têm. O que eles dizem que é fé não é porque olham para si próprios. Eles dizem que é fé, mas são tão protocolares, estão tão preocupados com a aparência, estão tão preocupados com o ritual, estão tão preocupados com a liturgia, mas a vida é tão vazia, tão fria. E também dizem que têm fé, mas nem sabem quem eu sou. Fazem bilhetinhos para mim, pintam cartazes para mim, cantam músicas para mim, fazem músicas para mim, mas nem sabem quem eu sou. São iguais àquelas crianças da cidade de Deus. Deus olha para a casa de Israel restaurada e diz a mesma coisa. Vocês fazem bilhetes para mim, fazem cartazes para mim, fazem músicas para mim, mas ainda não sabem quem eu sou. Nesta noite quero desafiar você a ter uma fé que surpreende o coração de Jesus, que é ter fé que se importa com o outro, ter fé livre da religiosidade, mas fruto de um relacionamento com Deus. Fé que reconhece: Cristo é Senhor da minha vida. Conhecer ao Senhor é o que faz valer a pena a vida. Viver para conhecer ao Senhor mais e mais, para ter esta fé que muda o mundo, que muda a minha vida, que transforma. A fé que surpreende o coração de Jesus. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor. E o meu desafio é que você saia deste lugar nesta noite